sejam todos bem-vindos. Mais um Elas à Mesa. E hoje com a presença da nossa Sheila, né? Hoje graças a Deus, ela não fugiu de nós. Estamos com a nossa Isabelle, com a nossa Yasmin, com os nossos meninos, o Valmor, a G, que são maravilhosos, que são a nossa família do Portal Sul SC, que estão nos abençoando e que são pessoas maravilhosas. E estamos aqui para dizer para vocês que vocês são preciosos, que vocês são maravilhosos em nossas vidas e que nós estamos muito felizes de estar aqui fazendo esse programa com vocês. E não poderíamos deixar de glorificar e agradecer ao nosso Deus em primeiro lugar, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e dizer que nós estamos com a presença já do Espírito Santo, porque a gente sempre convida Ele, antes de tudo, a fazer parte junto com a gente, e Ele está aqui neste lugar. Você poderá sentir a presença dEle nesse podcast, e vai ser muito especial. Não perca nada, por nada, não perca, tá? Estamos aqui glorificando e agradecendo ao comando, através da vida do seu Valmor, a sua esposa G, as suas filhas, a Yasmin e a Isabelle, o seu filho Renan, lá de Itapema, os nossos maridos, que são os nossos apoiadores, meu e da Sheila, e hoje o meu marido, em especial, está com o nosso filhote, está lá com os netos, a minha nora. Grande beijo para vocês, meu filho amado Jeff, a Vanessa, o Vitor Abraão, a Cecília e o seu Gilmar José. Muito obrigada pela presença de vocês e também aproveitar para dizer que a live deles é Eles à Mesa em Indaial, às 20h30. Tá? Todas as terças-feiras também eu convido vocês a dividir juntamente conosco essa participação às 18 aqui e às 20h30 lá. E gostaria muito, mas muito, muito de te fazer um convite. Olha o presente que nós ganhamos, um presente abençoado, que servirá para edificar vidas, tá? Já está aqui a chave da virada. Foi o nosso colega, o Adriano, que nos presenteou com esse livro, tá? Aqui a gente vem falando do quanto o Senhor é precioso nas nossas vidas, o quanto Deus é maravilhoso em tudo. E juntamente com esse livro, eu já te convido a fazer parte da palavra de Deus. Você pode estar abrindo comigo? Hoje a palavra ela vem em Jeremias. Olha só, Jeremias 33, o versículo 3. Ele nos diz assim, o Senhor hoje, para mim e para você. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Nada mais justo do que esse programa em especial. E você vai saber o porquê que essa palavra falou tão forte comigo. Ela veio diretamente ao meu coração. Porque o testemunho de vida que hoje está aqui conosco é algo que não tem explicação aos olhos humanos. A medicina, sabe? Aquilo que eu falei a respeito do meu filho e várias situações que a gente vê e que a gente relata aqui com vocês, hoje não vai ser diferente. Então, Jeremias 33 e o capítulo 3 diz que é para nós clamarmos, buscarmos a Ele. E Ele vai nos dar coisas ainda muito maiores do que nós podemos imaginar ou sonhar. Então, olha só como vale a pena. E nós estamos aqui entregando as nossas vidas àquele que é digno de toda honra e de toda glória, e abençoando a tua vida, a tua casa, a cada um de vocês que faz parte dessa live, que está conosco. Nós declaramos no mundo espiritual bênção sem medida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, as tuas empresas. Nós não sabemos aonde você trabalha, mas nós já estamos determinando no mundo espiritual que aonde quer que você coloque a planta dos seus pés será abençoado, porque aquele que é dono das nossas vidas, ele garante bênçãos sem medida. Então, nós podemos fazer isso como filhas e serva de um Deus altíssimo
e verdadeiro. Né, Sheila? É isso mesmo. Então hoje também quero agradecer a Deus, né, por estar aqui, por mais essa oportunidade, né, que Deus nos concedeu de estarmos aqui, de trazermos hoje uma mensagem de fé, de esperança e que tenho certeza que vai impactar a sua vida, que é um milagre que o Senhor, às vezes a gente acha que o Senhor não opera, mas Ele continua sendo o mesmo Deus do passado, Ele é o Deus do presente e Ele é o Deus eternamente. E hoje conosco aqui está uma convidada mais do que especial para mim, uma pessoa que eu amo, que eu admiro, uma mulher guerreira que colocou a sua fé em ação e hoje vai estar aqui contando tudo pra gente, esse milagre que o Senhor está fazendo na vida dela e que já fez, né? E que já tá concluído. Já tá determinado. Tenho um prazer enorme que ter você hoje aqui contando um pouquinho do que aconteceu, né, trazendo para nós que e a palavra de Deus nos diz que a gente tem que testificar, né, do que o Senhor faz na nossa vida. Sim. Então, hoje essa amiga querida, Carminha, como é conhecida, né? A Carmen, mas para os próximos e amigos, como eu sempre conheci a Carminha, já fazem o quê? Uns 20 anos por aí? 20 anos. Mais ainda, eu acho. 23. Não vamos falar muito para não entregar muito a idade, mas tá tudo bem. Mas então, Carminha, amiga querida, seja muito bem-vinda. Amém. Que o Senhor obrigada. Possa te mostrar, né, que todo esse processo, toda essa trajetória que você está passando vai ser para a honra e glória do nome dele. Amém. Seja muito bem-vinda. Obrigada, né? Obrigada a todos, obrigada pela oportunidade de poder testificar o grande milagre que Deus já fez na minha vida. Verdade. Então eu estou aqui, de eu estar aqui já é um milagre. Eu digo assim, tudo quando eu toco, quando eu pego algo assim, eu já sinto assim, obrigada Jesus, obrigada porque eu posso pegar, porque eu posso sentir. E é tão forte assim o que eu sinto dentro de mim, porque nem eu às vezes acreditava que eu estaria aqui agora. Que eu estaria em casa, que eu estaria caminhando pelas ruas. Amém. Quando eu saio na rua, assim, eu penso, é um milagre de eu estar andando nessa rua novamente. Glória a Deus. Porque eu sei que tem muitas pessoas que a gente conhece que não estão mais, né? E se eu estou é porque foi um propósito de Deus na minha vida. E para edificar vidas, né? Edificar vidas, para mostrar que a gente não pode jamais se afastar da presença de Deus. Desistir jamais. E desistir jamais. Isso é Amém. verdade. Hoje a Carminha, ela teve um derrame com aneurisma. Isso. Né? É um aneurisma hemorrágico. Roto, que é aquele mais central daí. Então é algo assim que para os médicos hoje você estar aqui, estar falando, estar andando é um verdadeiro milagre. É um verdadeiro milagre. Que o próprio médico, né, foram a primeira ida ao hospital, né, que a primeira vez quando aconteceu foi em setembro, ainda dia 13 de setembro, que me aconteceu. Eu estava bem, estava me arrumando para ir trabalhar e no nada eu senti uma dor muito forte na nuca. E a partir dali eu não consegui quase me movimentar o pescoço. Mas mesmo assim eu fui trabalhar e daí quando deu a noite eu tive que ir ao hospital. E nunca imaginei acontecer o que aconteceu comigo. E você já tinha algum outros sintomas, alguma dor, alguma coisa que pudesse de repente identificar? Não, eu tinha assim dor de cabeça normal, só que a minha pressão era normal. Como diz o médico, ele perguntou se eu era fumante, porque era um aneurisma que realmente dá em pessoas fumantes mais, né? E eu disse para ele, nunca fumei, né? Não fumo, não bebo, a gente, né, não tem nada assim. E ele disse assim, é um aneurisma mais raro, mas ele disse assim que deu 50% só. Ele disse 50% para sobreviver e os outros 50% se sobreviver é estado vegetativo. Então ele já tinha te dado um diagnóstico ali, na primeira consulta que você fez. Que foi muito rápido, eu fui até o hospital, quando eu cheguei lá, assim, aqui, né, em Xanxerê, o atendimento foi super rápido, foi tão rápido que eu fui fazer uma ressonância já, na ressonância eles já ligaram pro hospital de Chapecó, né,
E quando eu saí da ressonância, eu já fui para ambulância sem saber nada, né? Eu só sei que eles foram tirando o anel, tirando tudo, e eu disse assim, bom, se vou para lá, alguma coisa boa não é. Eu fiquei preocupada, assim, só que o médico não veio falar nada para mim. De como estava minha filha junto, ele falou para ela. O médico aqui disse, sim, que era um aneurisma, né? Era uma hemorragia muito grande que eu tinha no cérebro e tinha que ser levado para lá, porque aqui em Xanxerê, a gente no hospital não tem neurocirurgião. Daí a gente foi para lá, quando chegamos lá, daí o neuro veio e ele disse, sim, que era uma cirurgia bem complicada, né? E quando eu cheguei lá, daí o próprio organismo, né, ele começa a dar problema. Daí começou a minha pressão subir, descia, e daí eles não conseguiram fazer cirurgia no dia. Aí a gente tivemos que esperar de terça até na segunda para estabilizar os sintomas, né, e eu consegui fazer a cirurgia. Aí nesse meio tempo o médico disse assim, se a gente conseguir fazer a cirurgia, né, ele veio e falou para minha filha, ele saiu do quarto, né, dele falou para ela ali no corredor, e eu lá dentro eu ouvia, e a minha agonia, sabe, do que ele falava não era para mim, era de ver a minha filha que estava grávida de 4 meses, né, ouvir aquela notícia, e ela assim, a gente sempre foi muito apegada, sabe, e ele dizer para ela, ó, tua mãe ela tem 50% de vida, e os outros 50% ela vai, se sobreviver, ela vai ficar em estado vegetativo. Ela não vai andar, ela não vai falar. E ela então, grávida de 4 meses, absorvendo toda essa informação. Isso. Quando o médico começou a falar, eu não me preocupei comigo, assim, ó. Eu entrei em desespero. Eu fiquei assim naquele desespero, porque por ela receber aquela notícia eu não queria. Eu preferia que ele viesse e falasse só para mim, mas não para ela, sabe? E daí até tinha alguém ali do lado, tinha uma pessoa, uma senhora, né? Que ela teve um AVC e ela estava em estado vegetativo. E eu olhei para o lado e vi ela naquela situação, sabe? Entubada, comendo por sonda. E o médico falando que eu ia ficar assim se eu sobrevivesse. E daí até chamei o acompanhante na hora ali daquela senhora e dizia que por favor chamasse o médico para que ele parasse de falar aquilo para minha filha, que eu não queria que ela ouvisse aquilo. Mas aí ele falou, né, ela ficou bem nervosa, ficou muito abalada. Os médicos, eles não podem, né, negligenciar, principalmente para a família, né? Hoje eles fazem isso até mesmo com o paciente, né? Eles são muito diretos na questão do que está acontecendo. Eles precisam te colocar a par. Né? Do que pode acontecer da realidade, o que pode acontecer o pós, né? Uhum. E quando você chegou no hospital, depois que você fez a cirurgia, que eles te passaram essa informação, no caso passaram para a Sara, eles e você passaram escutou antes da cirurgia. Ah, entendi. Quando você chegou no hospital, eles começaram a te falar a gravidade que estava no teu caso. Lá que eu fiquei sabendo a gravidade mesmo do caso. E nesse meio tempo fui para cirurgia depois de alguns dias ainda, né? Porque não tinha como fazer antes, porque o médico disse se mexer não dava volta, então tinha que esperar estabilizar, né? Todo o sistema, que daí a pressão não estabilizou toda, né? E quando eu saí da cirurgia, daí eu fui para UTI. Daí eu fiquei 20 dias na UTI, porque quando eu fui para UTI pós-cirúrgico, eu tive aqueles vasos espasmos. No início eu não sabia o que era, né? E também eu acho que eu fui acordar uns 5 dias depois. Você ficou então em coma total, assim, que era desacordada. Isso, desacordada. E quando eu acordei, eu me olhei assim, daí eu lembrei. Na hora eu lembrei quando o médico falou, né? Que eu podia, se sobrevivesse, né? Eu não ia conseguir falar, andar. A primeira coisa, eu tentava fazer minha mente lembrar, sabe? Lembrar, tentava ler as coisas, assim, quando vinha uma enfermeira, sabe? Eu tentava tudo, eu queria ler para ver se realmente eu tava, sabe? Tinha perdido a memória ou a consciência tava ali. Eu lembrei, eu disse, meu Deus, tenho que lembrar meu CPF. A gente começa assim, sabe? E eu tava muito inchada, eu tava assim, irreconhecível, sabe? Que eu me olhava assim, eu disse, meu Deus, o que aconteceu comigo?
aonde eu podia ver, né, que era o meu corpo, assim, estava muito inchado, e o médico veio e falou que deu esses vasos de espasmo e que seria todas as veias do cérebro, né, todas as veias, elas inchavam e desinchavam, tipo, para estourar. Então, era um dia após o outro. O médico disse, ela pode estar viva agora, daqui meia hora Na verdade, ela pode... garantia nenhuma. Nenhuma. Porque era uma coisa que nem eles esperavam. Não te deram nenhuma esperança, então, Não. de vida nem de nada. Porque De eles nada. também não sabiam o que poderia porque acontecer. nem eles sabiam o que podia acontecer. E nesse meio tempo também, lá na UTI ainda, daí deu um AVC. Então começou a dar os pós que nem eles esperavam. Vem os problemas. E daí eles não garantiam mais, né? E daí eu lembro, assim, que um dia a enfermeira disse assim, porque na UTI a maioria todos estão entubados, né? E eu estava acordada e ela pegou e disse assim, aqui na UTI é assim, é 3 dias na UTI, se não for por quarto, morre. Gente, era assim, ó, e realmente aquilo, sabe, me abalava. No desespero, e você vê as pessoas do teu lado morrendo, e vai indo outro. E não melhorava, e o médico não garantia nada. E por fim, daí o médico, são meia hora de visita, né, na UTI, e o médico daí começou a liberar a minha filha para ficar até às 6 da tarde. Daí eu vi assim... Porque eles já viam que não tinha esperança mesmo, que já estava... Porque para eles não tinha mais. Eu já estava ali mais de 15 dias, né? O total deu 20. Eu sei que quando fechou os 20 dias que o médico veio, sabe? Que daí o médico cirurgião, ele só vinha uma vez por dia, né? E na UTI fica um médico lá. E aquele médico chegou e disse assim, quando ele foi me transferir para o quarto, chamou a Sarinha e disse assim, aqui na UTI a gente vê muita coisa, mas às vezes a gente vê milagre. Meu Deus, glória a Deus, ele né? disse, Glória a Deus. Assim, você é o visto de um médico, sabe? Ele disse assim, eu vivo só na UTI, eu sou médico só da UTI. Meu Deus. E ele disse, e você, Carmen, é um milagre que nós vimos aqui. Amém. É um milagre, sabe? Glória Você é o visto de um médico. Até hoje, né, eu me trato com um neuro em Chapecó e quando ele me vê eu entrar, ele olha assim e ele diz assim, eu não consigo acreditar que você está caminhando. Amém. Meu Deus, Olha glória só. a Deus. Você é o visto de um médico, né? Então você sabe que eu tenho certeza foi um milagre. Foi difícil, né? A recuperação. A gente tá Há um processo ainda, porque a gente passa por coisas assim, e daí coisas eu esqueci, coisas não esqueci. É que todo o teu organismo pedindo socorro, né? Uma pecinha vai mexendo com outra e a peça responsável ou é o coração ou é o cérebro, né? Cérebro. Então nós estamos com um milagre aqui, gente, e nós temos somente que glorificar a Deus pela vida, porque é Ele quem bate o martelo ali, se é para ser ou se ele não é o é para médico ser. dos Ele é o médicos. médico dos médicos. Nós temos aqui muitas pessoas. A Márcia Correia está nos acompanhando, um grande abraço. A Cimeia Damasceno, a Lourdes, Ana Paula Mello ali em cima a Carmelina. Isso? Isso, é minha mami. Que coisa boa. Carmelina. Beijo, meu anjo. A Marlene. Grande amiga da Carminha também. A Elisama, olha só, o Adilson, o João. O Adilson, meu primo lá de Foz do Iguaçu. E o João Damasceno, olha aí. Olha aí como nós temos gente importada, gente. Sim. Tá pensando o quê? Não, nós estamos tudo aqui. A nossa Vanessa está acompanhando, grande beijo, que na verdade é a família toda. E nós só temos uma coisa a testificar nesse momento. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu sei que o que vem ao nosso ouvido, muitas vezes, é aquelas palavras. Porque assim, nós temos como nós temos 2 ouvidos, nós temos 2 seres que usam os nossos ouvidos. E ele vem para te dizer assim, não tem mais jeito, não, para ti não vai dar.
desiste, o teu problema é muito grande, a tua situação não tem como, você está bancando a tança, você está fazendo papel idiota. Gente, eu não sei qual é o teu problema. Eu sei que o nosso Deus é o único que pode realmente dizer para você se tem ou não jeito. Porque o próprio médico, nessa situação, ele teve que admitir que a Carmen é um milagre. Porque ali, aos olhos da medicina... A ciência foi até onde deu, né? Medicina, ciência, para depois... quem conviveu dentro de um hospital, eu posso te dizer que é isso. Porque é só olha até o ali, né? tamanho Depois... do problema na cabeça. Né? Nós daqui a pouquinho vamos colocar algumas cenas aqui para vocês verem, é bem forte, até foi camuflado ali para a gente não correr perigo. Mas assim, nós vamos relatar, a Carmen vai te mostrar, vai identificar para vocês o que cada uma daquelas cenas quer dizer naquele momento. A cabeça é algo assim que o corpo muitas vezes pode estar saudável, mas se a cabeça ela não funcionar, gente, de que adianta? Entende? É claro que a vida, a esperança. Não existe como você dizer para uma pessoa, para um familiar de uma pessoa com Alzheimer, gente, não, essa pessoa não tem como. Tem, porque os filhos estão cuidando, porque infelizmente essa situação aconteceu, mas é difícil. Porque o corpo ele precisa da cabeça para trabalhar, para funcionar. É a parte mais sensível, né, que a gente tem. E como que os médicos iriam dizer assim, não, peraí. Não, isso aqui não é grave, ou então, não, é uma coisinha, nós vamos dar uma limpadinha, vamos fazer um... Não, gente, eles tinham que ser honestos. Se sair dessa situação, aos olhos da medicina, não vai mais funcionar, gente. Não vai mais andar, não vai mais falar. Vai parar de falar, porque a gente não sabe aonde foi mexido ali, o que aconteceu. Né? É verdade. E a parte, assim, difícil também, né, não que eu saí de lá, né, foi 47 dias aí dentro do hospital. Eu tinha que usar fralda, eu dependia da minha filha para todas as necessidades, banho na cama. Então eu fiquei por uns dias assim que eu tinha que usar fralda, não, para mim ir até o banheiro depois. Passou por essa experiência de dependência de outro, dependência, né? Tanto para comer, porque tive que devagarinho começar a me movimentar. Tanto que até depois vai ter uma foto ali que foi o primeiro dia que eu consegui sair da cama na UTI com a fisioterapia. Se tu quiser colocar a foto ali pra gente. Que daí eu tava com a Isa, vou chamar Isa. Que daí tinha fisioterapeuta, que foi essa ali. Foi meu primeiro dia que eu levantei da cama, né? É essa do meio que você está de pé. Isso. Daí a do lado da minha filha, a Sara, que ficou comigo. Agora, a Sara foi um anjo, né? Ela, eu vou dizer assim, do dia 13 de setembro até hoje, ela não me deixou um dia. Da guarda, né? Ela grávida, Gente, ela estava de 4 meses. Hoje o bebê vai fazer 5. E a gente teve agora, faz uns 20 dias atrás, eu tive internada em Florianópolis, fiquei 12 dias lá. Ela foi, levou o bebê, levou o marido. O marido dela não conhecia a palavra de Deus também. Olha. Ele, assim, fez um propósito com Olha, Deus. que benção. É um anjo que Deus colocou na nossa vida também, né? Pensa. E foi, assim, tão maravilhoso. A gente ficou aqueles 12 dias lá, foi bem difícil. Que foi agora a última cirurgia que eu fiz. Mas a Sara foi um anjo que Deus colocou na minha vida, assim. Ela não é só uma filha, ela é um anjo. A foto de baixo é a primeira cirurgia. Isso, essa foi a primeira. Que ali que foi onde ocorreu o aneurisma. Daí ali eles abriram, né? Foi da parte frontal. A princípio, ele aqui eu não tenho corte, mas ele abriu e puxou a pele. Eu tenho uma clipagem toda aqui, vai até atrás da orelha. Nossa, que é grande. Isso. Que coloca a mão aqui assim, a gente sente, ela começa desde em cima da sobrancelha, então, o corte. E é tudo clipado. Aí, o que aconteceu? Essa segunda foto aqui, daí depois de 47 dias eu dei alta, eu fui para casa. Dali uns dias, deu uns 15 dias, eu passei muito mal e tive que voltar para o hospital. Quando voltei, aí tinha me dado que foi a segunda cirurgia que eu fiz.
que eu acabei tendo hidrocefalia. Olha só. Que daí, sem a gente esperar, nunca... Aí a gente vê falar, mas tu nunca para prestar atenção, né? É uma doença que dá bastante em crianças, assim, né? E acabou dando em mim hidrocefalia. Aí eu tive que pôr um dreno, né? Que é essa segunda cirurgia ali em cima. É um dreno que tem ali, ele desce, um caninho ele desce pelo pescoço e vai até a cavidade abdominal, aquele caninho E você faz a tem ainda drenagem. esse caninho, tá? Ainda tenho, ele... Até, às vezes aqui assim ele tá um pouco visível mais agora, né? Por causa da cirurgia que eu tive que fazer agora esses dias aqui. Dá pra ver bem ali. Isso, já aqui foi a primeira, mas eu tive que fazer a segunda, agora em março, acho que foi, porque deu problema no dreno, e daí eu tive que fazer novamente a cirurgia. E agora deu problema no dreno de novo e a gente vai trocando. Vai trocando e vai fazendo. Deus foi fazendo um vai grande dando graça. milagre. Até agora, semana passada, tive que voltar no hospital em Chapecó e a gente fez os exames de volta, que o médico achava que estava com hidrocefalia, né? Tinha acumulado. E fizemos exame, fizemos a ressonância e não tinha nenhum sinal de hidrocefalia mais. Glória a e eu Deus, tô olha assim, aqui. ó, muito feliz, agradeço Só a Deus. testificar, né? Só dizer a Deus assim, olha, que nem quando eu acordei na UTI. Eu só disse assim, eu te amo, Jesus, eu te amo, E Jesus. quando nesse momento eu te que amo, você, Jesus. quando os médicos falaram pra você lá na primeira cirurgia, você fez um propósito? O que naquele momento você se agarrou? Qual foi teu momento de fé assim que você percebeu? Meu Deus, eu vou ter que viver esse milagre. Como que surgiu isso? Porque nesse momento acho que é um particular que você tem com o Senhor, com Deus ali, é uma intimidade que é só você e ele, porque não tem mais o que fazer. O que os médicos puderam fazer, eles fizeram, né? A partir dali era você e Deus. Você fez um propósito, qual foi tua conversa com Deus nesse momento? Eu primeiro fui pedir perdão a Deus por eu ter me afastado dele. Porque eu tava tão bem, eu digo assim... Eu queria tanto ser motorista, né? Minha profissão sempre foi vendedora. E de repente eu quis mudar tudo na minha vida. Foi da noite pro dia, né? Foi da noite pro dia, eu disse assim, eu vou mudar minha vida. E eu fiz muitas mudanças. Entrou o ano, eu fiz com muitas mudanças. E eu queria muito aquele trabalho, eu mudei a minha carteira. Eu disse assim, e consegui o emprego que eu queria, ser motorista. Tanto que eu trabalhava com um ônibus e... Só que quando a gente tá feliz, tá conquistando, Deus tá te abençoando, por mais que você tá ali, ó, né? Fora do propósito do que ele tem pra ti. Mas ele ainda te guarda, ele ainda é generoso, tem misericórdia. Só que daí a gente acaba esquecendo. Eu dizia assim, eu tô na melhor época da minha vida. Eu dizia. Meu Deus. Eu dizia, tô na melhor época da minha vida, eu tô muito feliz. Conquistando, né? Isso. Mas eu não lembrava de dizer, Jesus, obrigado, Deus. É o Senhor que tá me abençoando. Se hoje eu tô aqui, foi você que me colocou. Entende? Eu pedi. Mas depois que eu ganhei, eu não soube agradecer. Eu me esqueci que é o que Deus deu, foi Deus que deu, né? E eu esqueci daquilo, né? Eu só pensava no que eu tava vivendo ali na hora. É mais um fator que você precisa levar esse testemunho muito a sério. Porque a gente costuma até comentar que a gente precisa cuidar o que pede, né? Porque o Senhor, ele é tão galardoador, ele é tão misericordioso, ele é tão lindo, que mesmo não sendo o que ele quer para ti, mas você pediu, ele vai te dar. Então, quem sabe, o sonho dele para ti não era você dirigir daquela forma. O sonho dele para a tua vida com ele era outros planos. Mas ele realizou os teus planos, porque ele te viu feliz e ele pensou, tudo bem, vamos fazer o que a Carmen quer, né? Vai até um ponto. Vai até um ponto. Vai até um ponto. Vai até um ponto. Depois ele consegue puxar de volta. E você estava fora, assim, da presença do Senhor, fazia um período, né? Que você estava mais vivendo os teus sonhos, os seus desejos, e estava deixando de lado aquilo que o Senhor já tinha colocado nas tuas mãos para fazer, né? Já faz, né? Se for, acho que faz uns que eu vou às vezes ir assim na igreja, mas o meu, assim, aquela comunhão com Deus, sabe? Já fazia um bom tempo. Eu pedia a Deus as coisas, mas depois eu esquecia de agradecer.
E lá, tanto que na UTI, quando eu acordei, eu lembrei, eu disse assim, eu só soube pedir, mas eu não soube agradecer. Eu não soube me colocar na presença de Deus, sabe? E fazer também o que ele... E fazer o que agradava a Deus. E eu já estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, para Deus, né? Então, tem horas assim que Deus deixa, ele solta a corda. Né? Mas tem hora que ele fica quando ele puxa. Quando ele puxa. E hoje você entende que esse milagre é para testificar e para honra e glória do nome dele também, né? Para honra e glória do Senhor. E eu digo assim, ó, eu passei... Eu não lembro quantas vezes eu já fui para o hospital e voltei. E sempre... Toda vez que eu fiquei no hospital internada, assim, ó, Deus usava pessoas doentes lá dentro, sabe? E olhava para mim e dizia assim, ó, Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer que você testemunhe. Onde você for, você vai testemunhar. Vai testificar esse milagre. Esse milagre. Porque... E nem eu consigo acreditar, sabe? Tem horas assim que só de ir no banheiro, você sozinho ir no banheiro tomar um banho... no chuveiro, meu Deus. Aquilo é gratificante. Agradecer a Deus, obrigada Jesus, por eu conseguir lavar o meu cabelo, por eu conseguir tomar um banho, por eu conseguir ainda ter o domínio, né, de tudo. Por eu comer, que no início eu não conseguia, sabe, era bastante... Você teve a dificuldade, então passou esse período de adaptação novamente, de andar para comer o lado esquerdo só tremia, né? Então, era bem dificultoso. Tanto que essa foto ali, assim, ó, foi uma alegria, né? Dá pra ver que eu tava bastante inchada. E foi a maior alegria, sabe? E essa de cá é a nossa... É o nosso anjo. O anjo. A Sarinha. É o nosso anjo. Ela foi tão guerreira, assim, Deus assim, deu tanta força para ela, tanta força, incrível, né? Que ela ficou... Todo o tempo, ela não ficou um dia, sabe? Um dia, uma noite, ela dormindo ali do lado, ela trocando fralda, até ela e o esposo dela dizem assim, nós aprendemos a trocar fralda antes de vir o bebê, né? Porque eu dependia deles para tudo, para comer, para tomar banho. E olhar agora hoje para você, ver que não tem mais essa dependência, tem ainda algumas, né, limitações, mas nada comparado àquilo que o médico diagnosticou para ti, né? Pensa, eu não precisei ser entubada, eu não precisei ser alimentada por sonda, nada. Coisa que era o que eu achei que quando eu acordasse, abrisse os meus olhos, eu ia estar assim, né? E vendo pessoas que teve do meu lado, assim, que teve às vezes só o AVC e estavam numa situação bem precária, bem mais dificultosa. É uma situação assim que nós humanos não conseguimos imaginar. Tá? Eu costumo brincar que nós estamos com uma situação e até a semana passada eu declarei para a vida do meu filho a cura definitiva, porque meu Deus é o Deus do impossível. E Ele deu o nosso filho com toda a saúde e o nosso filho perfeito. E assim será. Porque se Ele fez isso na vida da Carmen... da noite para o dia ela caiu. Da noite para o dia ela foi para dentro de um hospital e a vida dela ficou anulada. Da noite para o dia ela parou de existir. Os médicos passaram a dizer que poderia não resistir, poderia, se resistisse, teria limitações, seriam com problemas, seriam... Vocês estão entendendo que o homem ele pode dizer o que ele quiser, mas se Deus tem plano com a vida de algum de nós ou com nós, Ele vai cumprir. Então, amor, não só você que está nos assistindo, o seu Gilmar José, mas toda a casa do meu filho, eu profetizo que não só a cura física, mas toda uma cura que o Senhor quer fazer aí dentro, ou dentro das nossas vidas,
Porque é um propósito para todos nós, né? É e quando a verdade. gente convive como a tua menina está convivendo, é para todos. É para edificar, né, pra na verdade. Pra edificar. É, Então, isso que eu não ia tem como. te pedir antes, como que foi, né, esse testemunho, impactou em você, ou, né, você teve, mas todo ao teu redor viveu junto Viveu esse junto. momento, né? Todo viveu assim, cada momento. isso. Cada momento, a minha filha, meu genro, a família, a sogra dela, os amigos, assim, ó, eu não sei, assim, que nem a Sara dizia, eu não venço responder as Eu lembro que ela mensagens. fez até um grupo, porque a gente mandava mensagem para para ela. muita gente, foi muita oração, assim, ó. E eu vou dizer assim, ó, muita oração. Foi muita misericórdia de Deus, assim, ó, como Deus é misericordioso. E a mesa Deus também foi parte foi que alcançou, né? que me alcançou. Tava lá, nós todas ali, assim, Uma um conhecimento bênção. direto contigo, mas já emotivas ali por tudo que a gente ficava Cada final sabendo. de mês a gente fazia uma oração Nossa, sempre nós tava especial. ali, sabe? Pela Carmen. Nós não sabemos quem é a Carminha, mas é a Carminha. Carminha. Tudo certo. Eu digo assim, tem tantas pessoas que oraram que eu não conheço. Não tem, né? Não tem nem como eu conhecer, mas eu sei que É o poder da oração, né? de Deus, O poder né? da oração. E- E a palavra de Deus nos diz, né, que a oração de um justo não volta vazia, né? verdade. E Deus, eu acho que ele já tinha toda a trajetória, né? Por mais que às vezes a gente se desvia um pouquinho, mas ele te trouxe novamente para ele, né? Para perto dele. Foi dessa forma, né? Mas, de repente, é essa forma que hoje, alguém que está em casa, está escutando o seu testemunho e também está num momento de situação difícil, com uma enfermidade ou outros problemas, né? Que a vida nos traz. A gente tem que lembrar que a gente tem um Deus, e um Deus que é fiel. O Deus que curou a Carminha, o Deus que me curou, o Deus que curou o filho da Lurdinha. Ele é o mesmo Deus, vai ele curar, não muda. Ele não muda. E ele é o Deus Nós que mudamos. hoje está aqui. Ele não. Ele Ninguém não, muda. é verdade. Então, e para viver esse milagre, tem que ter a fé, A fé. né? Então, eu acredito que nesse momento você exerceu, por mais que a gente fale, né, uma fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, mas ali nessa pequena Nessa fé, hora, você entregou tudo, né? Eu acho que entreguei tudo, foi o eu momento que você disse- teve aquele particular e falou, Deus, agora estou nas tuas mãos. eu só pedi a misericórdia de Deus. Amém. Dizer misericórdia, eu sou pecadora. A gente tem que reconhecer que a gente é falho. É verdade. E eu disse, mas tem misericórdia de mim. E eu pedia, tem misericórdia de mim. Eu disse, a minha filha, ela precisa de mim. Vai ser meu primeiro neto. Eu quero ver ele, sabe? Tudo de bom. Eu gente. Chega a me quero arrepiar só. conhecer ele e Imagina. ela precisa de mim. O que vai ser? Ela dizia, Deus tem misericórdia, porque ela, no momento mais feliz da vida dela, e daí a gente era muito apegada e ela passar por isso. Eu dizia, Deus tem misericórdia de mim, mas não deixa. Não deixa ela passar por Não esse deixa sofrimento, ela por passar essa dor e esse por essa sofrimento, perca, né? Por essa perca. Meu Deus. A Mari Dari está dizendo que está encantada com o seu testemunho, tá? Que bênção. Meu Deus, não tem como explicar. Ela está lá no Rio Grande do Sul, mas ela está conectada Amém. conosco. Um beijo, minha linda. E assim, ó, compartilha, tá? Porque eu tenho certeza que essa live vai mexer com muitas pessoas, o coração das pessoas, a mente das pessoas, abrindo nessa questão principal que é a fé. A fé. É a fé, porque a gente vai pelo automático. É o que a nossa Carmen estava explicando. Ela foi pelo automático. Ela acreditou que estava tudo bem, mas chegou um momento em que começou a encrencar ali o automático. Começou a dar um pequeno probleminha e aí, quando ele diz, não tem o que fazer, E foi né? a forma que ele fez pra você voltar também pra ele, porque pra os ele. puxãozinhos de orelha de Deus pros seus filhos, ele também dá, né? Então, que às ele vezes É a um gente pai acha que ama, né? Se a gente não for assim, às vezes a gente não vem, a gente acha que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso e cada vez a gente vai se afastando mais. Então Deus permite, né? E foi uma maneira que Deus fez, aconteceu tudo isso, mas para ser um testemunho mesmo, um milagre de Deus, porque quem sabe, quem passa por esses problemas, um médico lá em Florianópolis, ele olhou assim e ele me disse bem assim,
eu entrei aqui no quarto para encontrar uma pessoa acamada, com tracto, assim como Porque ele recebeu todos os laudos porque teus, ele não né? veio ver. Lá, quem vem, os médicos é mais os estudantes, né? Então, o médico mesmo, ele só olha os exames. Então, ele só analisou todo o meu caso, analisou todos os exames, e daí, para dar alta, ele foi até o quarto, ele disse para encontrar uma pessoa acamada, né? Porque todo o diagnóstico que dizia ali pelo diagnóstico é contradiz com a pessoa que você está hoje. Ele disse é uma pessoa acamada, né, se alimentando por sonda. E de repente ele entrou no quarto e eu estava sentada na cama pedindo para me dar alta. Eu queria ir para casa. E ele disse assim, só que daí o médico aqui, o médico em Chapecó que fez cirurgia, ele e o outro da UTI, eles dizem: Carme, você é um dos milagres. Ele disse. E eles, assim, não vi que eles são evangélicos, não são assim, né? Mas eles viram, sabe? Eles estavam lá presentes, né? Eles viram tudo o que aconteceu. Assim, a parte da enfermagem ali, da neurologia, quando eu chego lá, às vezes tem que estar indo lá, quando eu chego assim, eles ficam felizes de me ver, eu tô feliz, eu fico triste, porque você tá aqui, porque alguma coisa não tá bem, mas eu fico feliz de ver porque eu vejo que você tá viva, Carmen. Eles dizem, você tá viva, você tá andando, você tá falando, sabe, coisa que eu não ia, que o médico disse que a fala ia ser bastante prejudicada, pelo que, né, dá pra ver que não tem nada, fala bastante, né? Não, tá tudo e o médico em em ordem. Florianópolis, ele disse assim, se fosse aqui, nesse hospital Celso Ramos, ele disse assim, se fosse aqui, Carmen, você não estaria vivo. Com um aneurisma roto, não sobrevive aqui. Então, você dá méritos ao médico lá que fez a cirurgia em você, ele disse. E eu pensei, não falei para ele, né? Eu disse para ele, não, méritos não. Foi Deus. Porque eu sei que foi Deus que usou as mãos daquele médico, sabe? Que, então... E te segurou até aquele momento aqui para depois transferir para lá. Transferir para lá, né? Como ele está no controle de tudo, né? E em algum momento tu pensou em desistir, assim, que você pensou, meu Deus, vou largar, não tem mais... A tua fé abalou, assim, porque tu... Parecia que melhorava, voltava, o médico dizendo para você é um milagre, mas você pensando, ainda tô na dependência, ainda não tô 100%. Teve há poucos dias atrás que eu fiquei bem ruim de volta, que tive que ir para Florianópolis, daí me deu uma tristeza, assim, e daí realmente ali eu pedi assim para Deus, foi a primeira vez que eu pedi para Deus assim, Deus chega, eu não aguento mais, me leva, porque eu não aguentava ver a minha filha sofrendo também. Ela não demonstrava, ela era forte assim, ó. Ela não chorava ali na minha frente, mas eu sei o quanto ela estava sofrendo. E daí eu disse, chega, eu não quero mais ver isso. Diz Deus, então agora pode me levar, porque agora, sabe, eu me abalei bastante. E porque eu disse assim, meu Deus, quando eu penso cansa, isso, né? eu tô bem, no outro dia eu não conseguia andar. Eu estava bem, no outro dia eu não conseguia mais sair da cama. E aquilo abalava a Sara, mas ela ali forte. Vamos, mãe, tu vai conseguir. Vamos, mãe, isso aí não... Sempre te apoiando, sempre... Ela dizia assim, é só hoje. Amanhã você não vai estar mais aqui. Amanhã você vai levantar sozinha da cama. Amanhã você vai pro banheiro, mãe. Olha só. Sabe, então... Essa menina é linda. Ela é um anjo, assim, ela ó. é um anjo. Sabe? Meu Deus. E Deus, eu só tenho que agradecer a Deus que Gente, me deu meu neto maravilhoso. Nós não temos palavras. Não temos Tem tantas palavras. pessoas que estão aqui, ó, curtindo com a gente, ó. A Milena, o Jean, a Milena e Jean, né? No A caso, Milena, os dois que é amiga da juntos, Sara. né? Isso. Com o pessoal A ali, Márcia e Antônio, que no maravilhosos, caso meu é Deus. juntos, a Rafaela, a Ana Paula Melo. O pastor Osni, um grande abraço, que Deus abençoe, os milagres estão sendo contados, né, pastor? Estamos aqui para testificar aquele que é na nossa vida, a Márcia, a Lourdes, a Leia,
Ela é lá do Mato Grosso também. Olha, sempre temos amada, nossos... Nossa, meu Deus, não tem palavras para dizer. E a Isabelle aqui mostrando os dedinhos que eu disse que eu vou contar para vocês que nós vamos fazer a dança dos dedinhos, tá? Porque a Isabelle, ela vem e começa a mostrar dois, mostrar três. Daqui a pouco ela já... Ai, meu Deus, ela me deixa tensa. Mas é a nossa menininha, é o meu chicletinho. É o amor da minha vida. Ela pode. E para resumir todo esse testemunho, que ainda tem alguns processos, né? Mas o Senhor já mostrou para o mundo, né? Que os médicos... que os médicos ali houve, né? Uma como que eu posso dizer? Cabulou ali a cabeça dos médicos, né? Então, por um milagre. O que você traz, assim, para você hoje, que você também pode estar falando para as pessoas, né? Que às vezes estão desanimadas, estão também com um diagnóstico que não está favorável, mas que você também está com ele e está lá na tua casa o diagnóstico. Tanto que o médico de Florianópolis falou, gente, eu tô vendo uma coisa aqui e aqui eu tô vendo outra. Então, o que você deixa de mensagem para essa pessoa de fé, esperança e também que tem um Deus, né, que pode todas as coisas. Que tudo começa com um propósito. É um propósito com Deus, de coração. Você faz um propósito assim para Deus, com amor, sabe? E dizer e amar a Deus em primeiro lugar. Sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu acordo e eu digo, eu te amo, Jesus. E esse amor cada vez cresce mais, sabe? Cresce mais porque Deus colocou pessoas assim na minha vida para me dar força, sabe? Pessoas que... As misericórdias assim, dele, foi né? tanta... Foi muitas. A misericórdia de Deus foi tanta, assim, ó, que Deus colocou tantas pessoas boas na minha vida, me ajudar tanto espiritualmente, financeiramente, tudo. Deus, assim, foi tão bom que não tenho palavras para agradecer, a não ser dizer obrigada, Jesus. Eu digo assim que a palavra obrigado é pouco. É pouco, sabe? E vou dizer assim, ó, não importa. Se o médico dizer para você que você não vai andar e você dizer assim, ó, Deus, eu quero andar, eu preciso, eu creio que Deus vai e fazer esse propósito que você falou, né? Que é, vou te servir também, né? Vou te servir, vou testificar. Vou voltar para casa do Pai. Vou voltar para casa do Pai. Eu vou falar que quem fez foi Deus. Se hoje estou viva foi porque Deus teve misericórdia de mim e não tem. E te deu mais uma chance, né? Deu mais e eu uma tenho chance. certeza que esse teu testemunho vai alcançar muitas pessoas, porque esse é o propósito, né? Esse é o propósito. E é o que Deus quer, porque eu digo assim, pessoas que nunca me viram, sabe? Que a gente acabava dividindo o quarto no hospital. Às vezes pessoas bem mais assim debilitado, pegavam e diziam: você tem que testificar, ir na igreja, você vai onde você for, você fale, você tem que falar o milagre que Deus fez na tua vida. É verdade. Sabe? Porque tudo que tem, porque é que nem você falou ali, Sheila, a gente tem todos os exames, tem tudo que mostra, né, que prova. E de repente você olha, o médico olhava os exames, de repente ele viu eu ali, né? Olha pra você sentada, e dá uma bugada ali também na cabeça na cabeça do médico. Dele, ainda mais esse que pelo jeito ele é bem mais rígido. E ele disse, não pode. E ele disse assim, até ficou ali, eu tô surpresa por ver você assim sentada na cama, querendo ir para casa. Eu vim aqui no quarto para ver uma pessoa entubada, comendo por sonda, né, sem poder se mexer. Não, eu estava pronta, sentada, querendo ir para casa. E hoje está aqui, né? Amém. Testemunhando. Isso aí. E vou testemunhar, porque eu sei que o testemunho tem um propósito. É verdade. Às vezes quem estiver ouvindo, eu tenho certeza que Deus vai curar, que Deus vai operar milagre na vida de quem tiver fé. Tenha fé, acreditar que realmente, sabe, tem um Deus que possa fazer. Com Deus, é aquele propósito. E adorar somente a Deus. É verdade. E dizer, Jesus, eu te amo. É porque verdade. dizer obrigado, eu digo, é pouco.
Não é tem dizer eu como, te né? amo. Esse amor com Deus cada vez cresce mais. É verdade. Então, gente, olha... Tenho certeza que esse testemunho tocou o seu tem. coração. Então, quem estiver aí, ou se você conhece alguém que está passando por um momento, compartilha esse podcast para elas. Mostra que é palpável, porque a gente está aqui. Vocês estão vendo o milagre que o Senhor fez na vida da Carmen. Então, com a tua vida, ou a vida daquele teu parente, ou um conhecido, não será diferente se ele acionar a fé dele, fazer esse propósito, mudança de vida, propósito que você vai estar em uma comunhão única com o nosso único e suficiente Salvador. Porque Jesus, ele é isso. Ele é nosso único e suficiente Salvador. Então, é ele. Meu Deus, hoje foi maravilhoso. Foi. Né? A gente tem né? que umas horas segurar aqui o choro, mas eu tenho certeza que Carmen, que esse teu testemunho você vai contar ainda para muitas pessoas. E muitas almas, muitas vidas vão se render aos pés do Senhor através da sua vida. Porque há um propósito em tudo que você passou, e que bom que você conseguiu ver e não se desesperou, mas também se colocou no lugar de, meu Deus, eu recebi a cura, eu tenho que testificar, eu tenho que falar desse amor, né? Amém. E Deus me cobre mesmo. Isso aí. E Deus cobre. Eu sei porque eu prometi, lá na UTI eu prometi que eu ia, e daí eu dei alta, eu dei uma melhorada, e eu não fiz. E daí eu voltei de volta lá. Viu? Então ali, ó, fica a dica. Fez o propósito. E daí, bem no Dia das Mães, eu tava lá no hospital e paralisou todo o lado esquerdo de volta e começou tudo de novo. E daí eu disse, eu sei por quê. Eu sei qual que é o puxão da orelha aqui. Eu vou, Deus, eu vou. Porque às vezes a gente fica com aquela, eu tenho vergonha, eu não vou falar, e eu não... Né? Não existe e vergonha não nesse tem. momento. E eu não digo assim, ó, vergonha nesse momento. É se a gente promete para Deus, vamos cumprir, porque vamos lá. Porque é um propósito que você propósito. faz, você não faz com qualquer um, né? Não, Com não o é nosso com ele, Deus. né? Ele vai te abençoar, mas você tem que cumprir, né? Com aquilo, como hoje a Carminha está aqui, né? Eu tenho certeza que quando ela testificou lá na nossa segunda, que ela está indo também, e hoje está aqui, está cumprindo com o que você prometeu para o Senhor, e tenho certeza que Ele está de olho aqui em nós e vai alcançar muitas e muitas tudo vidas. é a vontade de Deus. Essa oportunidade. Tem que agradecer por eu que você agradeço. Estar dividindo essa história tão linda com a gente, essa filha abençoada, esse neto que virá ali também daqui uns dias para ser mostrado. Já tá ali, lindo. carregava ela no colo com 2 aninhos, hoje tá ali uma moça. Lindo. Maravilhosa. Não tem palavras para dizer o quanto a gente está impactado e o quanto é bom servir a Deus e o quanto é bom ter esses testemunhos para chegar até a tua casa, para chegar até você e testificar desse Deus que é único, desta palavra que é única, né? Ele falou hoje aqui em Jeremias 33:3 e ele confirma todos os dias. Então nós estamos aqui encerrando a nossa live, que já passou, o Coléo tá aqui dele, mandar horário, amém, meu amor. Mas é que era um testemunho lindo, a gente precisava, né, contar um pouquinho mais. Minha colega de trabalho, a Márcia, né, que foi uma guerreira junto comigo, eu tenho certeza que Deus, assim, acrescentou muita fé dela também. Foi uma pessoa que ela largava o trabalho, meus colegas se revezavam e acrescentam muita fé deles, sabe? Foram pessoas que iam lá no hospital para me ajudar a cuidar, para revezar, e a Márcia ali com aquela fé, vai dar certo, e vai dar certo. E deu. Então eu agradeço a todos. Creia, somente creia, tá? Existe um Deus e Ele pode todas as coisas. Nós abençoamos a tua vida, nós abençoamos a tua casa, nós abençoamos todos os propósitos dEle em tua vida. E nós queremos determinar que a semana será abençoada, próspera, em nome do Senhor Jesus. E a semana que vem, mais um Elas à Mesa. E vamos estar aqui esperando vocês com mais um testemunho ou uma palavra de salvação que vai impactar a sua vida. Muito obrigada, Carminha, por essa oportunidade. O testemunho que tenho certeza que edificou. E aí, obrigada. Tô vendo ali os meus parentes lá de Foz, ó, tudo conectado aqui conosco. Minha tia Cida lá. Um beijo para vocês. E até semana que vem, né? Fiquem com Deus.